Queridos irmãos, irmãs, vamos entrar na liturgia do 12º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. Você ainda não se inscreveu nesse canal? Toque aí, se inscreva para receber notificações de novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Os textos são apresentados para reflexão com a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo de 10 a 13. O salmo responsorial é o Salmo 68. Vamos com a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 12 a 15. O Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 10, versículo de 26 a 33. Quantas vezes nós nos encontramos preocupados com as nossas vidas, com as nossas famílias, com as nossas realidades de mundo. E aí, a palavra preocupação é igual a não tenhais medo. Diante de todas as situações que nos levam às preocupações, Jesus diz para nós hoje: não tenhais medo. O Evangelho de hoje mostra várias realidades que Jesus ensina para os seus discípulos, que eles precisam ter confiança. A primeira realidade que ele fala, não tenhas medo, é quando nós olhamos a situação de pandemia, de guerras, terremotos, de fome, de doenças, e parece que o reino de Deus não está presente. Parece que Deus não está presente. O reino de Deus se revelará no momento certo. E é claro, muitas vezes o reino de Deus já está presente. Mas o nosso afastamento de Deus, os nossos pecados, fazem com que nós fiquemos cegos e não conseguimos perceber a ação de Deus através do seu reino no nosso meio. A segunda realidade que o Evangelho fala para que nós não tenhamos medo é quando ele fala para que não devemos temer aquele que tem poder para matar o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Quantas situações de morte nós vivemos, com roubos que geram assassinatos, com doenças, com aborto, com a eutanásia, com a fome que gera morte. É os homens, ou são os homens, que nos levam a esta realidade de morte. Mas Jesus diz para nós: não tenhais medo, porque a morte neste mundo é passageira. Mas o que nós precisamos cuidar é para que nós não morramos eternamente. Tudo neste mundo passa, de maneira injusta, de maneira covarde. Os homens tiram as vidas de pessoas inocentes. Mas quando nós contemplarmos a face de Cristo, nós entenderemos aquilo que Jesus diz para nós hoje no Evangelho: não tenhais medo.
Outra realidade que Jesus diz para nós no Evangelho, para que nós não tenhamos medo, é quando ele diz que nós não devemos deixar de falar, não deixarmos de testemunharmos a Deus. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que por medo ou até por vergonha nós ocultamos o nome de Deus. Por medo de perseguição, por medo de humilhação, por medo de não aceitação. Não tenhais medo de, em qualquer ambiente que estiver, anunciar o reino de Deus. Porque nós sabemos, muitas vezes, em situações que nós deveríamos nos envergonharmos de falar, nós não nos envergonhamos. E muitas vezes nos envergonhamos de falar de Deus. Eu lembro que uma vez, numa primeira comunhão, foi perguntado para as crianças bem assim: vocês já viram os vossos pais rezando juntos alguma vez? Nenhuma criança levantou a mão. Talvez os pais tinham vergonha de rezar em família ou diante dos filhos. E foi feita uma segunda pergunta: vocês já viram os vossos pais brigarem alguma vez? Várias crianças, meio com medo, olhando para trás, se os pais estavam vendo, levantaram a mão, dizendo que já viram os pais brigando. Está vendo como o que nós devemos ter vergonha, nós não temos? Muitas vezes tem a vergonha de andar com a Bíblia, mas anda muitas vezes com livros ou até mesmo com filmes indecentes. Tem vergonha de andar com a cruz pendurada numa corrente no pescoço. Muitas vezes anda com uma figa, anda com trevo, anda com um amuleto. Para nós percebermos que se nós queremos sermos cristãos de fato, precisamos não termos medo de anunciar Jesus, de anunciar que nós somos cristãos de fato. E aí, entrando na segunda leitura, ali é nos apresentado algumas realidades da figura de Adão e da figura de Jesus. A figura de Adão traz para nós algumas realidades, alguns medos. Por causa de Adão, nós fomos expulsos do paraíso. E ser expulsos do paraíso é termos a consciência que nós ficamos longe do céu. E um dos maiores medos do ser humano é um dia não chegar no céu. Por isso que uns vivem como Deus não existisse, ou até anuncia que Deus não existe, para mortificar a consciência no sentido de se perder eternamente. E muitos, até mesmo que são cristãos, vivem com medo de ir para longe de Deus, no entanto, não tem aquele esforço necessário para poder chegar na eternidade. Por isso, nós temos o contraponto de Adão é Jesus. E Jesus é aquele que reabriu
as portas do paraíso para todos aqueles que querem retornar ao paraíso. Outra realidade que nos é apresentada na segunda leitura em relação a Adão é o pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E por um só homem entrou a salvação. Este pecado é o veneno que leva, que gera a morte. E a morte, talvez depois do medo de entrar no céu, de não entrar no céu, é a segunda realidade que nos conduz ao medo, que é o pecado, que é a morte. Talvez o pecado, por se apresentar prazeroso, nós não temos tanto medo. Mas na hora que nós recordamos que esse pecado, que se apresenta como prazeroso, nos leva à morte, isso nos dá uma angústia, um medo, e ficamos preocupados, porque a morte sem Deus é se perder eternamente. Isso aí traz angústia profunda. E a terceira realidade é quem nós queremos nos configurar. Nós lutamos até para nos configurarmos a Jesus. Mas muitas vezes nós nos encontramos semelhantes a Adão. E esta luta nos causa medo, porque quando nós nos deparamos com as atitudes de Adão, a desobediência, o pecado, a expulsão do paraíso, o perder a graça de Deus, o perder a filiação divina, isso causa um medo profundo, porque nos leva à convicção que nós estaremos longe do reino de Deus. E aí nós precisamos refletir sobre esta realidade e fazermos uma caminhada para nos configurarmos a Cristo e recuperar tudo aquilo que nós havíamos perdido em Adão e temos aquela certeza que Deus devolveu para nós a sua graça, devolveu a vida e devolveu principalmente o paraíso. Esta mesma experiência é vivida por Jeremias na primeira leitura, quando ele é perseguido por pessoas que não querem ouvir a sua pregação, porque a pregação de Jeremias é um anúncio da verdade. E quem está na mentira, quem está na escuridão, não quer ver a verdade, não quer enxergar a luz. E Jeremias tem a preocupação, tem o medo até mesmo da sua própria vida. E, de fato, Jeremias foi martirizado. Mas aquilo que Jesus dizia para nós no Evangelho: não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tenhas medo daquele que pode mandar tanto o corpo como a alma para a perdição eterna. Nós precisamos nos colocarmos nas mãos de Deus, e aí não com medo, mas com o temor de Deus de ofendê-lo. E assim perdemos a salvação eterna. E aí Jeremias nos ensina
que aqueles que procuram colocar medo em nós, pela força de Deus, tropeçarão e cairão pelo caminho. E nós continuaremos firmes, com a graça de Deus, no caminho da salvação, no caminho da eternidade. Nos lancemos nas mãos de Deus, não tenhamos medo de sermos conduzidos pela sua mão poderosa até chegarmos um dia à eternidade com Ele. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.